Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Dileto e amado ouvinte deste programa, muito obrigado por você estar conosco nesta manhã de oração, aqui na nossa Diocese de Formosa e em outras localidades. Nós estamos vivenciando hoje o último dia do mês de março. Amanhã começa o mês de abril e já depois de amanhã a Semana Santa 2023. Que bênção! Quantas e quantas pessoas participaram da Semana Santa no ano passado conosco e já não estão mais entre nós, porque Deus as chamou. Precisamos ter presente que a nossa vida, ela é assim, é volátil, passa. Pode ser para muitas pessoas esta a última Semana Santa de suas vidas. Daí a gente precisa estar sempre preparado e vivendo cada dia como se fosse o último da nossa vida, com muita intensidade, com muita fé. Deus seja louvado por esta grande dádiva, poder participar ativamente da Semana Santa 2023. Concluindo a leitura de ontem do livro A Força do Silêncio, metade aí do número 197, o cardeal cita para nós Pilatos, desconcertado com o silêncio e a serenidade de Jesus, lhe diz: não ouves as acusações dessas pessoas? Jesus permanece imperturbável, tão calmo e tranquilo que se pode pensar que ele não ouve os gritos da multidão embriagada de ódio. Lembremo-nos, porém, do que está escrito: eu, porém, sou como um surdo, não ouço. Sou como um mudo que não abre os lábios. Fiz-me como um homem que não ouve e que não tem na boca réplicas a dar. Porque é em vós, Senhor, que eu espero. Vós me atendereis, Senhor, ó meu Deus. Salmo 37. Pilatos acrescenta: não respondes? Vês tudo que eles te acusam. E o Senhor nada responde, de modo que o governador ficou ainda mais espantado. Ele não entendia a causa de um silêncio tão extraordinário. Ele estava diante do silêncio de Deus, em meio aos gritos dos homens, bêbados de ódio irracional. Os sacerdotes deviam ao menos se lembrar do que foi escrito pelo profeta Isaías. Foi maltratado e resignou-se, não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro, e uma ovelha muda nas mãos do tosqueador. Ele não abria a boca. Por um iníquo julgamento foi arrebatado. Quem pensou em defender sua causa quando foi suprimido da terra dos vivos, mortos pelo pecado de seu povo? Foi-lhe dada sepultura ao lado dos ímpios, e ao morrer achava-se entre os malfeitores, se bem que não haja cometido injustiça alguma, e em sua boca nunca tenha havido mentira. Isaías 53, 7. Acabamos de viver com Jesus diante de Pilatos, de Herodes e da agitação dos sumos sacerdotes, dos anciãos e da multidão. Esses eventos podem parecer assombrosos e escandalosos, mas encerram doutrina e ensinamento para o nosso proveito. Na escola de Jesus, o coração, o entendimento e a vontade estão amplamente abertos. Deixemos que Deus nos introduza em seu silêncio e aprendamos diligentemente a amar e a viver este mesmo silêncio. Hoje, o silêncio dos mártires cristãos massacrados
pelos inimigos de Cristo, imita e prolonga o silêncio do Filho de Deus. Os mártires dos primeiros séculos, como os de nossa triste época, mostram a mesma dignidade tranquila. O silêncio torna-se a única palavra, o único testemunho, a última vontade. O sangue dos mártires é semente, grito e oração silenciosa que se eleva a Deus. É muito importante para nós, no contexto atual do mundo em que se situa a igreja, termos presente a realidade do martírio que vem assolando terrivelmente cristãos em tantos lugares deste mundo. Tudo por causa de Cristo. É interessante que o mártir, os que são sentenciados à morte, eles se resignam diante da atrocidade, nesse silêncio do próprio Jesus ante o momento da sua paixão, da sua flagelação, da sua crucifixão. É nesse silêncio que move a interioridade do mártir e que, ao mesmo tempo, fortalece a sua opção, a sua convicção e, sobretudo, o desapego a essa vida que passa. Os tempos para a igreja não são bons. Aliás, nunca foram. A igreja sempre sofre grandes retaliações. Os cristãos são perseguidos. Desde a Revolução Francesa, que nós podemos perceber que dentro dessa modernidade vem se instalando uma perseguição abrupta à nossa Santa Igreja. Uma perseguição a partir de dentro. A igreja está sendo tentada e com toda a força do mal para ser destruída a partir de dentro. Através de quem? Dos seus filhos, que perderam a fé, que perderam o rumo das coisas, que perderam a santidade, e que perderam o amor às almas e por isso persegue a igreja. A gente vê isso tão claramente. E como os leigos bons, leigos piedosos, leigos santos, têm se levantado para defender a igreja. A gente assiste hoje uma infinidade de obras maravilhosas que estão sendo publicadas por setores, por livrarias antes não conhecidas. Todas elas praticamente estabelecidas por grupos de leigos católicos que amam a igreja, que amam a tradição da igreja e que estão editando esses grandes favores intelectuais de santos, de homens probos, de teólogos maravilhosos do passado, moralistas, santos, para que nós possamos recompor o caminho da igreja nos próximos 50, 60, 70 anos. Como é importante isso! Nós precisamos amar a nossa igreja do fundo do nosso coração, com toda a intensidade da nossa vida. E a gente ama a igreja buscando a verdade no catecismo da igreja, na tradição, na patrística. Nós não podemos ficar lendo as baboseiras de tanta gente que escreve bobagens que não tem nada a ver com a tradição da igreja. Esses modismos que vão entrando nas nossas comunidades, nas nossas pastorais, com discursos, com manipulação de palavras para destruir a riqueza da igreja, nós precisamos negar isso profundamente. Já temos estabelecido os princípios vitais e fundamentais da vida da igreja, na sua tradição, no seu catecismo, no seu magistério. Essa Semana Santa, vamos fazer penitência, vamos orar pela santidade da nossa igreja, pela evangelização, pela catequese, fiéis àquilo que a nossa igreja sempre pregou e sempre nos ensinou. Vamos refutar tudo aquilo que não condiz com os santos ensinamentos da nossa doutrina. É uma caridade a gente defender a fé, buscando sempre a verdade, e nos ajuda
numa boa catequese, numa boa evangelização. Todo mundo fazendo seu bom apostolado, apostolado leigo, as religiosas fiéis, os sacerdotes fiéis, fazendo um bom apostolado, nós vamos manter a fé da igreja, e estes que hoje querem uma igreja que não é a que deixou Jesus, eles vão terminar no ostracismo. A antífona da Santa Comunhão da missa desta sexta-feira nos traz uma citação de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 26. Muito interessante, ou melhor, 24. Jesus carregou nossos pecados em seu corpo sobre a cruz, a fim de que, mortos para nossas faltas, vivamos para a justiça. Fomos curados pelas suas chagas. É uma citação que já está também lá no Antigo Testamento, no profeta Isaías. Essa realidade vicária de Cristo que morre no nosso lugar para nos recuperar em santidade e graça diante do Pai. É a beleza da nossa compreensão cristã da nossa vida. O católico precisa aprofundar a sua fé, precisa ler, escutar bons ensinamentos católicos. Nós temos nas nossas mídias muitos sacerdotes religiosos autenticamente católicos, que às vezes são desprezados, padres religiosos, leigos maravilhosos, que têm colocado suas vozes, suas inteligências a serviço da evangelização e da catequese autênticas. Não deixe morrer dentro de você a maior beleza que nós podemos acolher nesta vida, a santidade através da nossa igreja. Que Deus te ajude, prezado ouvinte, a se preparar bem para uma Semana Santa profundamente unida ao sacrifício de nosso Senhor pela nossa salvação. Pai Santo, Deus de amor, abençoa a nossa penitência desta sexta-feira. Dai-nos um coração plenamente aberto a essa cura a ser realizada em nós, Senhor, pelo santo sacrifício do Teu Filho Jesus. Cura-nos, liberta-nos, ó Pai, de todas as fraquezas do corpo e da alma. Reforça, Senhor, a nossa vontade para que nós possamos viver a liberdade dos filhos e filhas de Deus. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora das Dores, seja abençoado o seu dia e seus trabalhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não deixe de ir à sua comunidade hoje para rezar a via sacra do Senhor. Até amanhã, se Deus quiser.